Olá, eu sou a Graziela Garcia, consultora da área trabalhista e previdenciária da CPA, e hoje eu vou falar com relação ao seguro-desemprego, quais são os requisitos aí para a pessoa ter direito ao benefício e também da situação de retomada de saldo quando há suspensão por reemprego. A lei que regulamenta o seguro-desemprego é a Lei 7.998 de 1990 e lá no artigo 3º ela estabelece quais são os requisitos que o trabalhador vai ter de preencher para fazer jus aí ao benefício. Lembrando sempre que o seguro-desemprego, em regra geral, ele é devido nos casos de dispensa sem justa causa, quando a empresa dispensa o trabalhador. Então, no artigo 3º da Lei 7.998 de 90, os requisitos do seguro-desemprego são os seguintes. O primeiro deles é ter recebido salários aí de pessoa jurídica ou pessoa física relativos a, se for a primeira solicitação, pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à dispensa. Se for a segunda solicitação do benefício, pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses anteriores à dispensa. E da terceira solicitação em diante, a pessoa vai ter que comprovar pelo menos 6 meses imediatamente anteriores à dispensa. Então, esse é um primeiro requisito aí que o trabalhador vai ter que preencher. O segundo requisito que a lei traz é que a pessoa não pode estar em gozo de benefício previdenciário, com exceção do auxílio acidente e o auxílio suplementar, né, que é previsto na Lei 6367 de 76, que é bem específico, e o abono de permanência em serviço, que também é bem específico, que está previsto na Lei 5890 de 73. Então, esse é um segundo requisito que a pessoa não pode estar em gozo de benefício previdenciário. Um terceiro requisito, que é aí um dos mais importantes, né, para a pessoa fazer jus ao benefício do seguro-desemprego, é o requisito de não ter renda própria de qualquer natureza que seja suficiente à sua manutenção e à manutenção de sua família. Então, não pode ter qualquer tipo de renda na hora da solicitação do seguro-desemprego. O Ministério da Economia pode solicitar também a matrícula e frequência aí em um curso de qualificação profissional, dependendo da situação de cada trabalhador. Então, esses são os requisitos que o trabalhador vai ter de preencher para fazer jus ao seguro-desemprego. Lembrando que quem analisa esses requisitos é o Ministério da Economia. A empresa simplesmente dá o requerimento para o trabalhador e o trabalhador solicita aí o seguro-desemprego. Se ele fizer jus, o seguro-desemprego vai poder ser pago de 3 a 5 parcelas de forma contínua ou alternada a cada período aquisitivo. O período aquisitivo é de 16 meses contados aí da data da dispensa. Há também uma situação de retomada de saldo, gente. Essa situação está prevista na resolução do CODEFAT, número 467 de 2005. Lá no artigo 18, parágrafo único, essa resolução prevê o quê? Que será assegurado o direito ao recebimento do benefício do seguro ou a retomada de saldo das parcelas quando ocorrer a suspensão do benefício motivada por reemprego e por reemprego em contrato temporário, contrato de experiência ou contrato por prazo determinado, e aí, desde que essa dispensa, né, essa rescisão não tenha sido por pedido de demissão ou por justa causa, e desde que haja aí pelo menos um dia de desemprego entre um contrato e outro. Então, qual que é a situação aqui da resolução, gente? Qual que é essa situação que é bastante comum no dia a dia? A pessoa é dispensada sem justa causa e dá a entrada no seguro-desemprego e começa a receber. Aí ela encontra um novo emprego e é contratada nesse novo emprego, por exemplo, em um contrato de experiência. E aí suspende, né? Ela não recebe mais o seguro-desemprego porque ela encontrou um novo emprego, ela começa a trabalhar no contrato de experiência, no novo contrato. E aí chega no final do contrato de experiência, a empresa dá o término do contrato de experiência. Nesse caso, essa pessoa vai ter direito à retomada das parcelas do benefício que foi suspenso. Porque é um contrato de experiência,
né? E não foi pedido de demissão e não foi dispensa por justa causa. Então a pessoa pode dar entrada e retomar o saldo que ficou suspenso lá atrás. Quem analisa isso é o Ministério da Economia, e a empresa que fez o término do contrato de experiência, nesse nosso exemplo, não precisa dar requerimento nenhum, porque aí não é dispensa sem justa causa. Então, essa situação é bastante comum, que deve ser analisada aí caso a caso. Portanto, esses foram aí os requisitos do seguro-desemprego e a situação de retomada de saldo no caso de suspensão por reemprego.